próximo resultado que a gente vai trabalhar aí agora é o Teorema de Stokes, tá? Bom, o que é o Teorema de Stokes? A grosso modo, a gente pode dizer que o Teorema de Stokes ele é a versão do Teorema de Green para a dimensão mais alta, para a dimensão 3. Só para lembrar, né, o Teorema de Green era aquele teorema que dava-se sobre uma superfície, tá? No qual a gente trocava uma integral de linha por uma integral de superfície, né? Fazer aquela relação. Aqui, a gente pode considerar uma superfície, mas não plana, como no caso de Green. Porque em Green, a gente fazia a integral no plano. Tá? A gente trocava por integral de superfície, mas era uma integral no plano. Tá? Aqui a gente vai poder considerar uma superfície morando em R3, para poder aplicar o teorema. Tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai poder trabalhar com esse tipo de teorema aí, né? Então vamos ver, ó. Então vamos considerar uma superfície S, tá? Essa superfície aqui. Vamos imaginar que a superfície S, ela tem uma fronteira ds, esta fronteira aqui, ó, tá? Essa é a fronteira dela, que é a parte final aí da minha superfície, tá bem? Vamos colocar uma orientação na superfície S. Ó, quando a gente coloca uma orientação na superfície S, ela induz uma orientação na curva ds. S é uma superfície, ds é uma curva. Então, quando eu oriento a minha superfície S, lembrando o que é uma orientação da superfície, é o vetor normal apontando em uma determinada direção. Tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui eu posso pôr o vetor normal apontando para onde? Para cima. Tá certo? Então eu orientei a minha superfície S. Tá? Então, o que eu digo que é a orientação positiva da curva ds? O que é a orientação positiva da curva ds? Para a gente orientar a curva positivamente ds, a gente faz o seguinte, tá? Então a gente orienta a curva S, a superfície S, colocando a normal n, por exemplo, apontando para cima, e a curva ds será orientada na direção positiva em relação à orientação da superfície S, quando, imagine o seguinte, você tem uma pessoa, né, andando ao longo de ds com a cabeça apontando na direção da normal, tá certo? Ou seja, a cabeça apontando para cima. Se o braço esquerdo dela estiver apontando para a superfície, quer dizer que a minha orientação ela é positiva, tá certo? Se o braço direito estivesse apontando para a minha superfície, a orientação seria negativa. Neste caso aqui a gente pode ver o seguinte, olha, essa aqui é uma pessoa, esse aqui é o braço esquerdo, né? Esquerdo. Ele está apontando, né, na direção da superfície. O direito está apontando na direção contrária à superfície. Então, esta curva aqui foi orientada positivamente. Se eu tivesse orientado a minha superfície assim, né, imagine que eu colocasse o normal para baixo, então qual seria a orientação positiva? A orientação positiva para ds teria que ser para cá, porque aí o menininho estaria de ponta cabeça, né? Porque a cabeça tem que apontar na direção da normal, né? Este aqui é o braço esquerdo dele. Peraí, deixa eu colocar um segundo aqui, deixa eu colocar um desenho melhor aqui, tá? Vou colocar uma superfície assim, parecida com aquela, tá? Pronto, agora uma superfície aqui. Então vamos colocar uma orientação aqui da normal para baixo, tá? Então o menininho tem que estar com a cabeça para baixo, né? Então ele é assim, né? Então tá aqui, tá? Tá? Bom, para a orientação aqui ser considerada positiva, ele tem que, o braço esquerdo tem que estar na direção da superfície.
Tá? Então, este aqui tem que ser o braço esquerdo, tá? Porque ele tem que estar na direção da superfície. Para ele estar na direção da superfície, se a gente notar bem aqui, ele tem que rodar nessa direção aqui, ó, na direção para cá, tá? Contrária que ela estava aqui nesse momento. Tá bem? Então, a orientação da minha curva está... A orientação positiva da minha curva está associada à orientação que a gente coloca sobre a superfície. Bom, então, sabendo da superfície, sabendo que o ds é o limite aí da superfície, né, ou a borda da sua superfície, que é essa curva S aí, essa curva ds aí, a gente sabe qual orientação a gente vai colocar dada a normal da superfície. Então, a gente pode enunciar o teorema de Stokes da seguinte forma, né? Então, seja S uma superfície orientada, suave por partes, cuja fronteira é formada por uma curva ds fechada, tá? Então, essa aqui é a situação, né? Então, a gente tem uma curva, uma superfície S, pode ser orientada, a gente colocou aqui nesse exemplo orientação para cima, poderia pôr para baixo sem problema nenhum. A fronteira também é uma curva fechada, tá? Você tá vendo? Uma curva fechada, que a vermelhinha aí, ela se fecha. Simples, suave por partes, com orientação positiva. Lembrando que a orientação positiva está associada com a orientação que a gente deu para a superfície. Seja F um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região do R3 que contém S. Tá? Então, a integral de superfície do rotacional de F é produto interno com o ds, lembrando que isso aqui é a forma vetorial da nossa integral de superfície. Esse ds é normal vezes o elemento de superfície, né? Que é dado desse jeito aqui, né? Desta forma, né? Isso é igual a isso. Isso aí vai ser igual à integral de linha, tá certo? Ao longo da curva ds. Então, a grosso modo, o que a gente faz? A gente pode dizer que a integral da superfície do campo do rotacional do campo vetorial aqui é igual à integral de linha do campo vetorial que a gente tem, tá certo? Nesta curva vermelhinha aqui, tá? Uma observação aí, antes da gente fazer o exemplo, é o seguinte: vamos ver que o teorema de Green, de fato, é um caso particular do teorema de Stokes. Como é que a gente vê isso, né? Então, o teorema de Green, ele é enunciado para o plano XY, tá? Aqui. Então, imagine que você tem uma superfície ou uma região no plano XY, com fronteira ds, que é essa curva C aí, tá? Então, essa é a região. Como é que é a normal aqui? A normal aqui aponta para cima, e ela é simplesinha de encontrar, é 0, 0, 1, tá certo? Ela aponta na direção do vetor Z. Então, usando o teorema de Stokes, o que a gente tem? A gente tem que a integral do rotacional, produto interno com a normal, no caso aqui é 0, 0, 1, então é só o produto interno com K, porque isso aqui é quem? Isso aqui é o vetor K, como a gente pode olhar aqui. Então, o rotacional de F, olha lá como é que é o teorema, né? Rotacional vezes a normal ds. A normal, nesse caso, é a K, tá? Então, tá vendo que é a mesma integral que está ali, ó, essa que está aqui, a mesma que está aqui, as duas, só troquei a normal pelo vetor K, porque eu já sei quanto que ele vale. É igual à integral de f dr. Isso aqui é o teorema de Green. Então, a gente vê que o teorema de Stokes, ele generaliza o conceito de Green, ou seja, Green é um caso particular de Stokes. Vamos fazer um exemplo aí, para a gente poder aplicar o teorema de Stokes. Não vou demonstrar o resultado, porque a demonstração do resultado é um resultado muito técnico. Vamos direto aí para a aplicação do teorema. Então, está pedindo aqui, né,
para calcular esta integral. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o teorema de Stokes para calcular essa integral, tá? Onde f é igual a menos y quadrado i mais x j mais z ao quadrado k, e c é uma curva da interseção do plano y mais z igual a 2, ó, y mais z igual a 2 é este plano aqui, tá? Ele é uma reta z igual a 2 menos y no plano zy, e aí em x ele regra, ou seja, em x é como se pegasse isso aqui e puxasse em x. Então é como se essa reta ela andasse ao longo de x. Então vai dar esse plano aqui no espaço x, y, z. Então C é a curva da interseção deste plano aqui com o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Que é esse cilindro aqui, né? Que é um círculo no plano, um círculo de raio 1 no plano x, y, e a gente puxa ele ao longo de z, então dá este cilindro. Quando a gente faz a interseção desse cilindro com esse plano, dá uma superfície mais ou menos desse tipo aqui, tá? Então, a altura aqui, o z é igual a 2 menos y, tá certo? 2 menos y. E aqui a gente tem um círculo. Então, esta é a curva C, e a gente pode encontrar, então, a integral da superfície sobre esse plano aqui. A normal não é assim, não. A normal é assim, né? Faz um ângulo de 90 graus. Essa é a normal. Tá bem? Essa é a normal, a minha superfície. Tá bem? Bom, vamos lá então, né? Então, como é que é o teorema de Stokes, né? Então, o teorema de Stokes diz o quê? Opa. Escrever melhor aqui, né? Então, o teorema de Stokes diz o quê? Diz que a integral de f bolinha dr sobre a curva C, né, que é essa curva aqui, ó, é igual a integral na superfície S do rotacional de f bolinha normal, bolinha é o produto interno, ds, tá certo? O ds é o elemento de superfície aqui, ou se a gente fizer a mudança lá, é o elemento de área, quando a gente for fazer a mudança de variável. Um detalhe importante aí, né? Então a gente vai usar esta integral para dar o valor dessa, que é o teorema de Stokes. Eu quero de fato calcular essa aqui. Só que a gente vai calcular essa integral aqui que a gente vai ver que é mais fácil. Um detalhe importante é o seguinte, olha, a superfície que a gente pode usar, poderia usar a parte do cilindro, porque esta curva aqui, ó, ela pertence tanto ao plano, este plano aqui, ó, esse plano que está em vermelho, quanto ao cilindro. Então, poderia usar para aplicar o resultado tanto a superfície do cilindro quanto a superfície do plano. Então, isso é muito comum. Quando a gente vai aplicar o teorema de Stokes, muitas vezes a gente não tem apenas uma superfície para a gente poder fazer integral, a gente tem mais de uma. O que a gente faz? A gente escolhe sempre a mais simples. A superfície mais simples para a gente poder fazer integral, né, é essa superfície vermelha aqui, tá? Porque o cilindro é muito mais difícil, mas desde que a minha curva C ela seja fronteira de uma superfície, dá para poder aplicar o teorema de Stokes, tá? Bom, então a gente vai aplicar sobre esta região aqui, tá? Bom, então a gente tem o que? Ó, o rotacional, vamos calcular o rotacional de F para a gente poder aplicar o resultado. Então, o rotacional de F é o que? É o determinante de JK d dx
ddy, ddz do fluxo do campo vetorial f, menos y quadrado, x ao quadrado. Menos y ao quadrado, x z ao quadrado. Para a gente calcular esse determinante, a gente repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e calcula a derivada aí associada, correto? Então vai ficar I dy dz ao quadrado vai dar zero, né? Derivada de y relação a z vai dar zero. É j dz menos y quadrado também vai dar zero. K dx, x, aí que dá, né? Então, K ddx. Agora, subindo. Aqui vai dar também, né? Então, vai ficar mais, né? Porque é o sinal troca. K d y ao quadrado. ddz vai dar zero. Dx dz vai dar zero. Dz ao quadrado dx vai dar zero também. Então, vai sobrar só isso aqui, ou seja, vai ficar K1 mais 2y. Esse é o rotacional. Tá bem? Bom, então, jogando aqui na nossa fórmula, então, usando Stokes, o que a gente tem? A gente tem que a integral sobre a curva C de f dr é igual à integral da superfície aí do rotacional, que é K1 mais 2y bolinha normal vezes ds. Quem é a normal aqui, né? Vou precisar calcular a normal. A normal na superfície, essa superfície aqui, essa superfície a gente tem z igual a 2 menos y. Tá? Então, isso aqui é o quê? É um gráfico. Quando a gente tem o gráfico, a normal associada ao gráfico é assim, ó. Então, a normal é, note, né? Que a superfície é um gráfico, porque é z em função de f de x, y. Então, a normal, nesse caso, vai ficar menos df dx e menos df dy é j mais k. Tá? O df dx aqui, porque é z igual a 2 menos y, então não depende de x. Então, df dx aqui é zero, então vai ficar 0i. O df dy vai ficar menos 1, então vai ficar 1, né? J mais k. Então, a normal aqui é j mais k. Fazendo o produto interno aqui, né? Então, vai ficar o quê? Integral sobre S de 1 mais 2y, k, produto interno, j mais k. Produto interno de j mais k vai dar só na direção de k, tá? Porque isso vezes isso aqui vai dar zero, então vai só na direção de k, esse produto interno aqui vai dar 1, né? Então, vai sobrar o que pra gente? 1 mais 2y ds, tá? f dr. Bom, agora a gente tem que calcular essa integral aqui. Qual a região que a gente vai fazer a integral? É o plano, este plano aqui. Este plano aqui, como a região aqui é circular, então vale a pena a gente parametrizar isto aqui usando coordenadas polares, tá? Porque é circular. Então, vou escrever isso aqui, ó. Note que podemos parametrizar
o plano usando coordenadas polares. Como é que as coordenadas polares é x? Na verdade não são coordenadas polares, né? São coordenadas cilíndricas, né? O x é igual a quê? R cosseno θ. O y é igual a quê? R seno θ. E o z é igual a quê? Lembra? O z é igual a 2 menos y. Então, o z vai ficar igual a 2 menos r seno θ. Tá certo? Então, a gente vai usar essa representação aqui. Então, fazendo a mudança aí, né? E neste plano aí, né? Nesta região aqui, para descrever isso aqui, de onde até onde o meu raio vai variar? Ele vai variar de 0 até 1. Por quê? Porque esta região está dentro do cilindro, que é um círculo de raio 1. Tá? Esse raio aqui é 1. Que mais? O ângulo varia de 0 até 2π, porque o ângulo ele dá a volta completa. Tá certo? Então, ao fazer a mudança, o que a gente tem? Então, a integral de f dr vai virar uma integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, tá certo? De 1 mais 2, no lugar do y a gente coloca ele r seno θ. Quando a gente muda de variável, o elemento ds, que é, nesse caso, uma expressão de área, aqui ele vai virar um r dr dθ. Certo? Bom, então fazendo a integral aí, vai dar o quê? Vai ficar... a gente pode integrar primeiro em relação a θ, porque essa integral aqui vai dar 0. Mas como eu já coloquei primeiro fazer em r, eu vou fazer primeiro em r. Tá? Essa integral aqui daria 0 quando eu integrasse de 0 até 2π. Então vai ficar a integral de r vezes 1, vai dar r ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1. A outra vai ficar r ao quadrado, vai ficar 2 terços de r ao cubo de 0 a 1 seno θ, isso dθ. Integral de 0 até 2π, coloco os limites de integração, então vai dar meio mais 2 terços seno de θ dθ. Fazendo esta integral aqui, multiplicando, separando em duas, né? Então vai ficar meio integral de 0 a 2π dθ, mais 2 terços integral de 0 a 2π seno de θ dθ. A gente já fez um monte de vezes essa integral aqui vai dar 0, tá? Porque sempre que você integra uma função no período dela, uma função periódica no período dela, a integral dá 0. Só fazer a conta e verificar. E essa integral aqui vai dar θ entre 0 a 2π, vai ficar meio vezes 2π, que vai dar π. Então, a integral de f bolinha dr sobre a curva C vai dar π. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo agora no qual a gente faz o contrário. A gente utiliza a integral de linha para fazer o cálculo da integral do rotacional aí. Bom, vamos calcular então a integral aí. Ó, vamos lá. Use o teorema de Stokes para calcular a integral rotacional de f ds, onde, aqui na superfície, né? Onde f é igual a xz i mais yzj mais xyk, e S é a parte da esfera x² mais y² mais z² igual a 4, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1, acima do plano xy. Tá? Então vamos lá. Ó. Isso aqui é uma esfera x² mais y² mais z² igual a 4, a esfera de raio centro 0, 0 e raio 2. Tá? Centro 0, 0 e raio 2. Então, mais ou menos assim, a minha esfera. E aqui o cilindro de raio 1. Então, o cilindro de raio 1, vamos fazer ele vermelho. Tá? Cilindro de raio 1.
acima do plano XY. Tá vendo que tem uma interseção aqui, entre o cilindro e a esfera? O desenho não ficou muito bom, né? Isso aqui, então, dá a região que a gente quer, como se fosse só essa tampinha da laranja aqui, ó, que eu vou pintar em verde. Só essa região aqui, tá? Essa região. Vou fazer o desenho dela aqui. Tá? A gente já calcula mais ou menos quais são os valores. Então, mais ou menos essa tampa aqui, ó. Tá? Essa é a regiãozinha aqui que a gente está considerando. A curva C é esta curva azul aqui. Então, essa aqui é C. E essa aqui representa a tampinha aí da laranja, é a superfície. Superfície S. Eu quero calcular a integral, essa integral na superfície S. Tá bem? Bom, antes da gente fazer a integral, vamos encontrar quem é a curva C aí. Claramente é um círculo. Tá? Então a gente precisa identificar que círculo é esse. Tá? É um círculo que está a uma determinada altura. Então, notemos que C é obtida através da interseção. Da interseção de quem? Da interseção do cilindro x² mais y² igual a 1 com a esfera x² mais y² mais eu² igual a 4, tá? O que acontece quando tem interseção? Os valores de x, y e z para os dois são iguais, tá? Então quer dizer que eu sei que no cilindro x² mais y² igual a 1, então eu já substituo aqui para achar o valor de z. Então eu vou encontrar o quê? Sabendo, né, que x² mais y² igual a 1, então temos que 1 mais eu² igual a 4, seja z² igual a 4 menos 1, z² igual a 3, z igual a raiz de 3, tá certo? Então, a parametrização, a gente pode encontrar uma parametrização para esse círculo C aqui, né? Então, o círculo C é parametrizado como? Como que? Tá? Então, lembrando que aqui a gente vai ter, aqui a gente tem neste círculo, x² mais y² é igual a 1, né? x² mais y² igual a 1. Ou seja, é um círculo de raio 1 para x e y. Então, a gente pode pôr x igual a cosseno θ e y igual a seno θ. Porque quando a gente soma x² mais y² dá 1. E o z igual a raiz de 3. Tá? Então, a parametrização minha, o RT aqui, né? Que é a minha curva, ela vai ficar cosseno θi mais seno θj mais raiz de 3k. Tá bem? Vou precisar calcular o R' de t. Já vem aqui e calculo. Então, a derivada do cosseno é menos seno ti. A derivada do seno é mais cosseno θj. Mais a derivada de raiz de 3 é zero. Então, a gente nem põe aqui, tá? Vai dar 0k. Tá bem? Então, né? Então, o teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes diz? O teorema de Stokes, ele diz que a integral sobre a superfície S de quem? Do rotacional de F bolinha ds é igual a integral sobre a curva C de F dr, que a gente pode escrevê-la assim, na forma parametrizada. Então, na parametrização da minha curva, nesta curva aqui, o meu θ varia de 0 a 2π, né? Então, vamos colocar aqui, não esqueci de colocar de onde até onde o θ varia, né? O θ aqui varia de 0 até 2π. É uma curva, não tem R, não varia R nenhum. Então, vai ficar de 0 até 2π. Quem é a minha F? A minha F é xz i. Então, vai ficar o quê? No lugar do x, vai ficar FRT
vezes R' de t dt, tá? Igual, integral de 0 a 2π. Então, vamos colocar a minha f, só para a gente lembrar, deixar ela mais perto aqui, é xi. Então, xi, ó, o x é cosseno e o z é raiz de 3, mais yz j, mais xyk. Então, vamos pôr aqui, né? No lugar do x, a gente coloca cosseno θ, no lugar de z, raiz de 3i. Mais, no lugar do y, a gente coloca o seno θ, no lugar do z, raiz de 3j. Se não quiser colocar k, nem precisa, porque o R' não vai ter nenhuma projeção em k, mas só por completeza, vamos colocar. Então, o x vai ficar cosseno θ, o y seno θk, vezes o R' menos seno i mais cosseno j de θ. Uma página a mais aqui. Igual integral de 0 até 2π do que? Vamos fazer o produto aí? Então, vai ficar isso com isso. Então, vai ficar menos raiz de 3 cosseno θ seno θ. Aqui vai ficar mais raiz de 3 cosseno θ seno θ. E aqui não tem, vai dar zero. Esse cancela com esse. Essa integral vai ficar 0 de θ, que é igual a zero. Tá? Então, a integral daquele rotacional vai dar zero nesta região. Vamos ver um outro exemplo? Bom, neste outro exemplo aqui, a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai verificar que o teorema de Stokes é verdadeiro. Ó. Exemplo 3. Verifique que o teorema de Stokes é verdadeiro para f e s dados por isso aqui. Ou seja, a gente vai integrar o rotacional da f ao longo da superfície e depois a gente vai calcular a integral de linha, né, integral de linha na fronteira da superfície e verificar que as duas vão dar a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai verificar o teorema de Stokes, a gente não vai aplicar. Então, na verificação do teorema, a gente tem que verificar cada lado do teorema. Tá? Então, o teorema é assim, né? Só para lembrar de novo, o teorema é assim, é rotacional de f ds igual a integral da curva C, ou da curva ds, né? Por aqui, né? A gente está colocando ds lá, da curva ds, de f bolinha dr. Ou seja, a gente vai mostrar isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente calcula isso e calcula isso separadamente e verifica que os resultados são iguais. Então, verificar o teorema de Stokes é fazer isso, tá? Então, vamos lá. Neste exemplo, para calcular esta conta, eu vou precisar de encontrar o rotacional de f, tá? Então, o meu f aqui é menos yi mais xj menos 2k. Então, o rotacional de f é igual ao determinante de quem? De jk do que? De ddx, ddy, ddz de quem? Do meu fluxo. E o meu fluxo F é menos, no lugar do I é menos Y, mais X menos 2. Calcular o determinante, a gente repete primeira coluna, repete segunda coluna, e vamos lá fazer o cálculo efetivo determinante, tá? Então, vai dar o que aí? Vai dar I, né? dy
menos 2 vai dar zero, não vou nem colocar. J dy dz vai dar zero também. E K dx dx, tá? Então vai ficar K dx de x, beleza. Agora a gente sobe aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais K dy dy. Aqui dx dz i vai dar zero. D menos 2 dx vai dar zero também. Então vai sobrar só isso aqui, ó. dx dá 1, dy dá 1, então vai ficar 2k. Só isso. Esse é o valor do rotacional. Tá bem? Para a gente poder fazer o cálculo ali. Então, ó, a integral do rotacional de f bolinha ds sobre a superfície S vai ficar a integral sobre a superfície S de 2k. Lembrando, então, que agora eu tenho que calcular a normal ds. Tá? Quem é a normal aqui? Então, a reta normal será... Bom, primeiro eu só calculei rotacional. Quando eu vou calcular o normal, eu efetivamente tenho que ir na superfície. A superfície é o cone. Z ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Será obtida, né? Do cone z ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tá? O cone, ele é assim, ó. Este é um cone. O cone é um gráfico também, tá? Por que eu sei que o cone é um gráfico? Basta vir aqui e escrever z igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. A normal para o gráfico, tá? Então, para o gráfico, a normal, ela é menos df dxi menos df dy j, né? Mais k, certo? Essa que é a expressão para a nossa normal. Perceba que aqui eu só tenho k. Então, independentemente de qual é o valor de df dx, df dy, não precisa nem fazer a conta. Se a gente quiser fazer, a gente pode. Ó. O f aqui é raiz de x quadrado mais y quadrado, então df dx aqui daria x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, que você pode escrever isso aqui como x sobre z. E o df dy vai dar y raiz de x quadrado mais y quadrado, que é y sobre z. Só que eu não preciso nem usar. Por quê? Porque quando eu for fazer o cálculo de 2k vezes a normal, produto interno com a normal, eu vou me preocupar só com essa quantidade aqui. Então, ó, então, o rotacional, então a integral, né? A integral sobre S do rotacional de f ds, que é a integral de S de 2k vezes a normal, ds, então 2k vezes a normal vai ficar só esse k aqui, então k vezes cada um. Então isso aqui vai ficar integral de ds, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem que calcular é a areazinha do cone aí, tá? Para a gente poder fazer o cálculo. Então, calculando a integral sobre o cone, o que a gente pode fazer? No cone, a gente pode parametrizar o cone assim. Você está vendo que um cone ele é formado por círculos? Tá? Então, no cone,
o meu x e o y estão em coordenadas polares e o meu z é igual a x² mais y² raiz de tudo. Tá? Então, no cone, passando por coordenadas polares, né? Passando para coordenadas polares, o que a gente tem? A gente vai ter que x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ, o θ variando de 0 até 2π, e o z é igual a raiz de x² mais y², o z é só r. No problema, foi dito que o z varia de 0 até 4. Portanto, o meu r aqui varia de 0 até 4. Tá? Então, esta integral, ó, vai poder ser escrita assim, como 2, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 4. O ds a gente troca por r dr dθ. Então, essa integral aqui, a primeira, vai ficar r² sobre 2, tem o 2 lá de fora, cancela. Vai ficar r², variando de 0 até 4, dθ. A integral de r² de 4 até 0 vai ficar 4², que vai dar 16, integral de 0 a 2π dθ. E a integral de 2π, de 0 a 2π dθ, vai ficar 2π. Então, vai ficar 16 vezes 2π, que é 32π. Tá bem? Então, essa é a integral daquele rotacional aqui. Agora, o que a gente vai fazer, né? Então, a integral do rotacional de f ds deu 32π. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular, né? Vamos calcular a integral de linha. E aonde que a gente vai calcular a integral de linha? No caso do nosso cone, a integral de linha vai ser calculada aqui, ó. Essa é a minha curva, o meu ds, né? Que é a fronteira da minha superfície. Tá bem? Então, a gente calcula aqui a nossa integral de superfície. Aqui, a gente tem uma parametrização boa também, né? Porque a parametrização da minha curva, então, a curva C vamos por ds, né? Curva ds é parametrizada como o x é quem? É r cosseno θ. O y é quem? R seno θ, não é isso? Só que aqui é um círculo, tem um raio fixo. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é encontrar qual o valor do raio. Só que, nesse ponto aqui, a gente sabe qual o valor de z. O valor de z aqui é 4, porque é o ponto mais alto que a gente está no cone. Porque o cone varia, o z variando de 0 até 4. Lembrando que z é exatamente igual a r, então aqui o r é 4. Então aqui é 4 e o raio também é 4. Então a minha parametrização vai ficar 4 cosseno θ, o y 4 seno θ e o z 4. Então, meu r θ aqui vai ficar 4 cosseno θi mais 4 seno θj mais 4k. Vamos precisar da derivada, né? Para jogar na fórmula. Então, vai ficar menos 4 seno θ e mais 4 cosseno θj, e aqui vai dar zero, não põe nada. Então, a integral de f bolinha dr sobre a curva ds, né? Curva ds,
que aquela curva vermelha ali, vai ficar a integral do quê? Vamos usar a parametrização, né? Vai ficar de 0 até 2π, de quem? De f r θ, r' de θ dθ. É assim que a gente faz, tá? O f, quem é o f? O meu f aqui, vamos voltar lá, né, no começo, menos yi mais xj menos 2k. Então, aqui vai ficar igual a 0 até 2π. É menos yi. O y é seno. Então, é menos 4 seno θi mais o x é 4 cosseno. Então, 4 cosseno θj mais 2. Nem importa quanto que é o valor, porque não tem k menos 2k. Então, o valor de k não atrapalha em nada. Então, menos 2k, produto interno com menos 4 seno θi, mais 4 cosseno θ, j dθ. Fazendo o produto interno, né, é isso com isso. Então, vai ficar 4 vezes 4 vai dar 16 seno ao quadrado de θ. Isso vezes isso vai ficar mais 16 cosseno ao quadrado de θ dθ. A gente tira o 16 em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Então, vai ficar 16, integral de 0 a 2π dθ. Essa integral aqui vai dar 2π. Vai ficar 16 vezes 2π, que é 32π também, tá? Então, qual a conclusão que a gente chega? Então, concluímos que o teorema de Stokes, neste caso, é válido. Na verdade, se a gente concluísse que ele não era válido, a gente errou na conta, tá? Porque, na verdade, o teorema de Stokes pode ser aplicado. Teorema não é um resultado para a gente ficar verificando com exemplos, é um resultado que vale. Aqui a gente só está fazendo uma verificação por causa do exercício que está pedindo, mas eu tinha certeza absoluta que se eu calculou por um jeito deu 32π, por outro jeito teria que dar 32π, tá? E para finalizar aí a aula, a gente pode dar uma interpretação do rotacional usando o teorema de Stokes, tá? A gente vai verificar que o rotacional ele mede de fato uma rotação ou uma circulação. Então, por exemplo, olhe bem, quando você tem um fluido ou um determinado objeto em um determinado local, para o objeto rodar, o que tem que acontecer? A velocidade ela tem que estar na direção ou tem que existir uma projeção na direção da tangente. Então, por exemplo, imagine que você tenha um determinado corpo aí, tá? E tem um campo vetorial que tem a seguinte propriedade, né? A tangente a gente sabe que é assim, tá? Essa é a tangente, cada ponto. Imagine que a velocidade v seja assim, tá? Então, a velocidade v seja assim. Suponha que tenha uma situação que é essa aí. Olhe bem, em cada ponto a gente vê que o v, a projeção da velocidade v sobre a normal, ela tem uma componente, tá? Nesse caso, neste exemplo específico que eu estou desenhando aqui, a projeção é positiva, porque o ângulo formado entre T e V é menor que 90 graus, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, como existe projeção e todas elas são positivas, foi intencionalmente feito aqui, todas elas são positivas, o que vai acontecer? Isso aqui vai fazer este objeto rodar, que não vai fazer o objeto circular, tá certo?
Você fala, professor, mas por exemplo, quando você tem um corpo num rio, você tem uma velocidade atravessando aqui, ó, você tem, sei lá, ó, você coloca o corpo no rio, aí você tem as ondas de corrente colocando aqui e você vê que o corpo não roda. Então, é porque o quê? Em alguns pontos a tangente é assim, né? A velocidade nesse ponto aqui é, sei lá, assim. Vamos supor que a velocidade seja assim. Só que em outro ponto, mais ou menos simétrico, a velocidade faz o quê? Ela vai estar apontando na mesma direção, tá? Desculpa, para lá, né? Suponha que é para lá. Olha o ângulo formado entre a tangente e a velocidade aqui maior do que 90 graus. Então, isso aqui que contribui positivamente, isso aqui contribui negativamente. Então, mais ou menos se cancelam. Então, o que é importante para ver a circulação efetiva é quando você faz a integral do quê? De V, produto interno com a tangente ao longo da curva ds, é a curva, essa curva aqui, sei lá, uma curva C, e esse ds é o comprimento da curva efetiva. Então, quando você faz essa integral aqui e essa integral é positiva, então há circulação. Ou seja, isso aqui roda. Quando essa integral aqui é negativa, roda também, mas quando a integral é nula, não tem rotação. Tá certo? Então, é essa situação que a gente tem num corpo aí para identificar quando tem ou não rotação. Então, a gente faz essa integral, essa integral é chamada de circulação. Então, por exemplo, ó, então imagine que eu estou nessa região, aqui tem um campo de velocidade atravessando a região, num ponto aqui, né, se a velocidade e a tangente forem um ângulo menor que 90 graus, essa quantidade é positiva, se for maior que 90 graus, a quantidade é negativa. Tá? Então, quando você considera a integral de linha ao longo desta curva aqui, ó, você tem essa curva C, então você faz a integral ao longo da curva C, tá certo? Isso dá a circulação. Se essa integral aqui for efetivamente positiva, vai fazer rodar. Se a integral for negativa, vai fazer rodar. Se a integral for nula, não roda. Tá? Só um detalhe, note que V, produto interno com T, é a projeção do vetor velocidade sobre o vetor tangente, tá? Então, V, produto interno com T, é a projeção do vetor velocidade sobre o vetor tangente. Bom, e aí agora vamos fazer o seguinte, né? Considere um ponto P0 em um círculo de raio A. Então, aqui tem um raio A, um ponto P0, uma curva C, tá? Vamos chamar esse círculo aqui de circ P0, é o círculo de centro 0, raio A. Vou chamar ele de circ P0. Por continuidade, o que a gente tem aí? Que se o círculo for bem pequenininho, o valor da velocidade em qualquer ponto aqui do círculo, a gente pode aproximar pelo valor nesse ponto aqui, ó, por continuidade. Então, o V no ponto P é aproximadamente o V no ponto P0. Tá? E a normal no ponto P também é aproximadamente o valor da normal no ponto P0. Tá? Se esse círculo for bem pequenininho, tá? Bem pequeno, se for um valor bem pequeno mesmo, essa aproximação aqui é bastante boa, que a gente pode usar. Tá? Então, você pegar qualquer ponto no círculo, não precisa ser na curva não, no círculo mesmo, a gente sabe que esse valor é bastante bom. Então, aplicando o teorema de Stokes, como é que é o teorema de Stokes? Para o campo vetorial V aí, que é a velocidade. Então, a integral no círculo P0, ou seja, a integral nessa superfície aqui, nessa região, do rotacional de V, produto interno com ds, é igual a integral sobre a curva C, nessa curva aqui, né? De V, produto interno com dr. Tá? Então, aqui a gente troca, né? O V e o ds vetor
pela aproximação que a gente está usando lá em cima, porque o nosso círculo é bem pequenininho, então vai ficar rotacional de VP0 normal P0 ds. Aproximadamente igual, ao lado direito a gente não mudou, né? Igual a essa integral. É só trocou isso aqui por isso, porque a integral de V bolinha dr, produto interno dr, é igual a V produto interno T ds. Bom, isso aqui, como é constante, sai fora do círculo, tá certo? Ó, isso aqui sai fora. Então, essa integral aqui, a gente pode escrever ela assim, ó, como rotacional de V no ponto P0, produto interno com a normal no ponto P0 e a integral no círculo P0 ds. Isso é a integral de superfície do círculo. A integral de superfície de um determinado objeto dá a área da superfície. Então, a área do círculo de raio A, a gente sabe, não precisa nem fazer integral, é π ao quadrado. Então, essa integral vai ficar rotacional de V0 no ponto P0, normal de P0, π ao quadrado, que é essa integral aqui. Aproximadamente, agora eu só copiei, né? É V produto interno com T. Eu posso passar o π ao quadrado dividindo. Então, rotacional de VP0 normal com NP0 é aproximadamente 1 sobre π ao quadrado, integral de V produto interno T ds. Então, o rotacional tem a ver com o quê? Com a circulação ao longo de uma determinada curva. No caso aqui, o círculo. Então, essa aproximação é boa, tanto melhor, né, quanto o A for menor. Então, a gente pode imaginar que esse rotacional, produto interno com a normal no ponto P0, é o limite quando o A vai para zero dessa quantidade aqui, ou seja, do lado direito. Mas o que a gente tem aí? A gente tem que o rotacional ele está relacionado com a circulação. Quando a circulação é positiva, e a gente sabe que roda, o rotacional ele é positivo, essa quantidade é positiva. Quando essa integral aqui é negativa, e a gente sabe que vai rodar, né, vai rodar no sentido negativo, o rotacional é negativo. E quando isso aqui for zero, que não vai haver rotação nenhuma, o rotacional é nulo, tá? Bom, então a gente termina aqui e na aula que vem é o último resultado, tá? Que é o teorema da divergência, para a gente finalizar a matéria.